Pronto, deixa eu ver se vai agora isso. Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui. Tivemos alguns probleminhas na primeira transmissão devido à internet ter interrompido. Mas estamos aqui para deixar um versículo para sua meditação e a sua semana começará abençoada com a palavra de Deus. Se você está me ouvindo com clareza, digita aí nos comentários amém, que eu vou entender que você está ouvindo perfeitamente o que eu estou falando para o Senhor e para a senhora nesta noite. Em nome de Jesus. Estava com um pouquinho de ruídos, estava com um pouquinho de falhas, mas estamos de volta com a palavra de Deus para o seu coração. Para você começar a semana abençoada e cheia do Espírito Santo para poder enfrentar este mundo. Você crê aí, diz amém aí, tá ouvindo perfeitamente? Vem no glória com a gente, vem aí se alegrando com a gente, porque Deus ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Ô glória! Louvado é o nome de Jesus. Estamos juntos. Livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 31. A Bíblia diz: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vão se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A Bíblia conta que Pedro queria sobrepor diante de todos os discípulos naquele momento que ele estava passando, amado irmão. Mas só que ele culpando seus amigos, dizendo: todo mundo aqui é capaz de te abandonar, Senhor, quando o Senhor for ferido. Mas quando o Senhor, mestre, for ferido por estas pessoas, eu vou ser o único que vou estar presente ali para poder te abraçar, Jesus, para poder te ajudar, Jesus, para poder, Jesus, dizer: olha, Jesus, tu disseste, Senhor, que ia ser ferido e disseste que eu ia embora, mas eu não vou embora para canto nenhum, Senhor. Eu vou estar contigo quando o Senhor for ferido. Oh, louvado o nome de Jesus para sempre. Mas a Bíblia conta que naquele momento Jesus estava falando acerca da sua crucificação, que todo mundo ia deixar ele abandonar Jesus quando ele ia ser crucificado, amados irmãos. Mas só que naquele dia Jesus estava preso na casa de Anás e Caifás, na casa do sumo sacerdote. E Pedro tinha acesso porque João tinha comunicação com quem morava lá dentro. E o que acontece ali agora é que Pedro entra na casa e fica no pátio da casa do sumo sacerdote Anás e Caifás. E Jesus dá um decreto que o galo iria cantar. E antes que o galo cantasse, Pedro iria o trair. Não é que tinha, irmão, um galinheiro na casa do Anás e Caifás. O cantar do galo ali, a expressão bíblica para cantar do galo era troca de guarda. Quando um guarda trocar, eles tocavam uma trombeta para trocar a guarda de 24 horas. O outro ia assumir a outra guarda, assumindo, tocavam-se uma trombeta para assumir a posição. E fazendo isso, quando ouviu o som da trombeta, Pedro lembrou da profecia de Jesus, que ninguém ia ficar com ele quando ele fosse ferido. Oh, louvado o nome de Jesus para sempre. Mas eu quero dizer ao Senhor e à senhora que, como Jesus disse que a palavra dele ela tem que se cumprir, todo mundo ia embora. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E o que foi que aconteceu? Jesus, depois de Pedro ter negado, ele olha para Pedro. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e Pedro começou a chorar. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Porque ele disse, irmãos, aos seus amigos, na presença de Jesus, disse a Tiago, a André, disse a todos os discípulos que estavam presentes na última ceia, que não ia deixar Jesus quando ele foi ferido. Oh, louvado é o nome de Jesus! Jesus estava sendo ferido e mesmo assim ele olha para Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote e quando a trombeta toca, Pedro sai dali chorando. Oh, louvado é o nome de Jesus!
Você que pensa aí do outro lado, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, que Jesus te abandonou por causa de um acidente de percurso. Aleluia. Você que pensa que Jesus lhe deixou por causa de um acidente que aconteceu, que você não esperava, mas você fez, você falou de alguém. Louvado é o nome de Jesus. Mas eu quero lhe dizer ao Senhor, eu quero lhe dizer à Senhora, aleluia, que Pedro fala de uma humanidade, Pedro fala de pedra, fala de um fragmento, fala de um pedaço pequeno de uma grande rocha. Aleluia, por isso que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Irmãos queridos, o pastor estava sendo ferido por causa das nossas transgressões, ele estava sendo ferido por causa das nossas dores, ele estava sendo ferido por causa de mim e por causa de você. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que resgata. Quando Jesus morre, Pedro só faz lembrar do dia, irmão, porque agora é liberado alguns gatilhos na memória de Pedro, do dia que ele disse que não ia deixá-lo, aleluia, quando ele fosse ferido. Aleluia, louvado é o nome de Jesus para sempre. Aleluia, ei Senhora que me ouve, essa live vai ficar disponível para você ouvir depois, que Deus fala com a gente através da Bíblia. Aleluia. Pedro vai embora. Pedro volta a pescar depois de ter conhecido quem Jesus era. Quem Jesus era para Pedro? Jesus era para Pedro aquele que fez ele andar sobre o mar. Quem Jesus era para Pedro? Jesus era para Pedro a cura, quando ele curou a mulher do fluxo de sangue e ele perguntava quem foi que tocou. Quem é Jesus para Pedro? Jesus para Pedro é o homem do jardim que ele mesmo pegou uma espada, tirou a orelha do centurião e atrapalhando, adiando a crucificação. Jesus ali é cura. Quem Jesus é para Pedro? Jesus é para Pedro a ressurreição por estar presente ali quando a filha de Jairo ressuscitou. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Quem Jesus é para Pedro? Jesus é para Pedro, aleluia. Glória a Deus, o homem das mãos furadas. Ai, irmãos, ele disse: eu vou ser ferido, todo mundo vai embora, ninguém vai ficar comigo, mas não se preocupe. Não se preocupe, por quê, Jesus? Tem uma promessa liberada da minha parte para os discípulos, e tem uma palavra liberada agora para o Senhor e a Senhora que me ouve. Aleluia. Aleluia, é que ele iria ressurgir no terceiro dia. Só que ele não falou a hora que ele iria ressuscitar. E quando ele ressuscita, irmãos, ao terceiro dia, aleluia, fala com as mulheres. A mulher não tinha muito credibilidade na fala, ninguém acreditaria em uma mulher falando. Mas Jesus aparece e através das mulheres a palavra de Deus chega até Pedro e Pedro vai no sepulcro, só que não encontra ele lá, o sepulcro está vazio. Então Pedro vai pescar, pensando que Jesus ele não seria capaz de falar e fazer aquilo que ele falou. Ah, irmãos, Pedro só lembra do dia que disse: eu vou ficar com ele. Oh, glória! Eu não vou deixar, Senhor, eu não vou te deixar, Jesus, quando tu for ferido. Eu não vou embora como Pedro, André, como André, Tiago, João. Eles podem deixar o Senhor quando o Senhor for ferido. Mas eu, Pedro, querendo ele se sobrepor, irmãos. Dizendo, eu sou melhor do que eles, eu não vou embora. Ah, irmãos. Mas Jesus, quando ele ressuscita, ele vai para a praia. Aleluia, ele encontra primeiro os discípulos de Emaús, que estavam com o coração triste também, porque pensava que Jesus estava mentindo, e que Jesus não ia cumprir o que disse.
E quando partem o pão, Jesus desaparece, eles voltam para anunciar o Jesus ressuscitado. Mas agora Jesus apareceu para as mulheres, apareceu para Emaús, e agora ele tem que aparecer para Pedro e ter uma conversa séria com Pedro. Pedro está pescando. Como de costume ele pescava sem roupa. Está pescando e uma voz da praia é ouvida quando Pedro está pescando. Uma voz parecida, aleluia, uma voz semelhante a que ele ouviu quando ele estava no barco e queria andar sobre as águas e disse: vem. Uma voz parecida que disse: Talita cumi, ressuscita. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Uma voz parecida, irmãos. Pedro ouve Jesus na praia, Pedro no mar. Jesus chama Pedro, aleluia. Aí eu imagino André dizendo a Pedro: Pedro, tem alguém te chamando ali da praia. Eu não sei quem é, mas a voz é parecida. Aleluia. Aí Pedro coloca a roupa, sobe no barco e começa a pegar os cabos da nau e soltar sobre eles e agora andar em direção à praia para se encontrar com aquele que o chama. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Pedro tinha deixado Jesus quando ele mais precisava, mas Jesus não vai deixar Pedro quando mais ele precisa dele. Recebe essa palavra aí de Deus. Jesus não vai deixar ninguém na mão. Oh, glória a Deus. Você deixa Jesus, mas Jesus não te deixa. Oh, glória a Deus, louvado é o nome de Jesus para sempre. Você que disse que ia cantar para Ele, você que disse que ia pregar para Ele, você que disse que ia reger para Ele, Jesus, você que disse que ia participar do conjunto do coral da comissão, que ia glorificar a Deus, e quando Jesus chamou você, você disse não. É com você que Jesus fala nesta hora e diz: ei, você disse que não ia me deixar, mas mesmo assim eu vi que quando eu fui ferido, todo mundo me deixou. Lá no pátio do sumo sacerdote, eu olhei para tu, Pedro, porque sabia que tu ia me deixar. Aleluia! E Pedro sai de lá chorando, Pedro sai de lá amargurado, mas o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que resgata, ele vai atrás de você, aonde quer que você esteja. Você deixou Jesus, mas Jesus não deixou você. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Jesus está na praia, Pedro está nas águas pescando. E a Bíblia diz que Jesus chama Pedro e a voz é parecida com a do mestre. Imagina a surpresa de Pedro em ver Jesus em um corpo indestrutível. Ele foi ferido, ele apanhou por causa da gente, mas agora ele está vivo, com um corpo indestrutível. Missionário Elinaldo, meu amigo, Jesus está vivo com um corpo indestrutível na praia, chamando Pedro. E Pedro agora libera alguns gatilhos dizendo que o dia que ele disse que todo mundo era capaz de deixar ele, menos Pedro. Aleluia! Mas Jesus é o Cordeiro que resgata. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Recebe aí do outro lado, Jesus é o Cordeiro que resgata. Você pode ter deixado Jesus na mão quando você disse que ia pregar e não pregou. Você pode ter deixado Jesus na mão quando disse que ia cantar e não cantou. Você pode ter deixado Jesus na mão. Mas Jesus não é aquele que quando a situação aperta, ele vai embora. Jesus vai atrás de você, filho. Porque Jesus não desiste de ninguém.
Jesus na praia, Pedro nas águas, sobe no barco, começa a remar em direção a Jesus. Irmãos, vai tudo começar a dar certo quando você passar a entrar no barco de novo, colocar o remo na mão e começar a trabalhar em direção a Ele. As coisas vão começar a dar certo quando você subir no barco, pegar o remo e começar a usar o que Deus colocou na sua mão de novo. Porque há um encontro de Deus com o homem na praia. Pedro chega na praia e vê que é Jesus ressuscitado. Aleluia. E a pergunta mais difícil é quem é que vai dar a primeira palavra. Depois daquele dia do pátio da casa do sumo sacerdote, quem vai dar a primeira palavra? Oh, glória a Deus! Mas a Bíblia diz que Jesus inicia o diálogo com uma pergunta. Ai, irmãos, eu imagino Pedro liberando os gatilhos que aconteceu no passado. Cabeça baixa, triste porque deixou Jesus na mão. Ai, irmão, mas Jesus não deixa ninguém. Aleluia. A gente está orando pelo Senhor, em nome de Jesus, pastor. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A Bahia vai ser incendiada aí também. Deus abençoe. Manda fogo aí para a Bahia, pastor. Deus te use aí muito. Pedro está na praia. Jesus está na praia. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Aleluia. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, eu quero conversar com você, Pedro. E a pergunta é: Pedro, tu me ama? Tu me ama, Pedro? Aí Pedro responde a pergunta do diálogo de Jesus dizendo: é claro, Senhor, é claro que eu te amo, Jesus. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Mas Jesus não terminou a conversa ainda e a conversa se inicia com a segunda pergunta no diálogo. Aí Jesus pergunta a Pedro de novo: Pedro, ô Pedro, realmente, Pedro, tu me ama? Ai, irmãos. Pedro ainda, eu imagino que o Pedro com a cabeça baixa, irmão, tentando entender porque Jesus foi atrás dele depois daquela situação difícil que ele passou. Aquela situação constrangedora de ter deixado Jesus sendo ferido e ter negado o nome dele diante de tanta gente. Ah, Jesus, por que tu tá me perguntando isso, Senhor? Tu sabe que eu te amo. Pedro ainda com a cabeça baixa e Jesus dizendo: Pedro, a conversa ainda não terminou, Pedro. Eu não vou embora até terminar essa conversa que eu tenho com você, Pedro. Jesus não vai embora até resolver essa situação contigo. Jesus está resolvendo primeiro, irmãos, essa situação que tem que resolver com você, para depois resolver esse problema com outras pessoas. E a terceira pergunta do diálogo é: ô Pedro, tu me amas? Eu imagino que Pedro ergue a cabeça, olha para os olhos de Jesus, e não é o mesmo choro da casa do pátio do sumo sacerdote mais. Agora é um choro, irmãos, diferente. Ele olha e o olhar de Jesus não é o mesmo da casa do pátio do sumo sacerdote. Agora é um olhar diferente. Um olhar de um Jesus que não é mais ferido. Ele agora não é o Jesus de Isaías 53, ferido por nossas transgressões, moído. Ele agora é o Jesus de Apocalipse, com o rosto que brilha como o sol,
com a coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com pés de latões reluzentes. Ele é o Deus do Apocalipse. E Pedro olha para o Deus do Apocalipse e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Pedro, tu não sabe, Pedro. Mas, Senhor, eu não sei de quê. Pedro, tu não sabe ainda, mas eu vou te contar, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. O que isso quer dizer, Senhor? Pedro, tu vai ser pastor, Pedro. Mas eu, Senhor, sou analfabeto, Senhor. Eu sou um indouto, eu não sou uma pessoa culta. Pedro, eu sou o capacitador, Pedro. Sou eu quem dou conselho à sabedoria. Eu peço para ela sentar e escutar a minha voz. E ela escuta o que tem que fazer dos corações dos homens, Pedro. Eu dou conselho a eles, Pedro. Pedro, em ti vai habitar, Pedro, o Espírito Santo. Pedro, você não sabe ainda, mas vai acontecer um evento sobrenatural, então fica em Jerusalém, Pedro, porque eu vou ter que voltar para o céu, porque o céu ainda não me conhece como Jesus ressuscitado, e ainda tem um homem chorando, Pedro, lá em Pátimos, e eu preciso ir. Mas Pedro, fica aqui, eu conto contigo. Enquanto o João chora, em uma visão extraordinária, porque ninguém é capaz de abrir o livro. Jesus chega no céu e os anjos perguntam: abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E os anjos que ficam nos portões aguardando a chegada dos santos perguntam: quem é este, o Rei da Glória? Aí Jesus responde a João: João, ele é o único e digno capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. Ele chegou, João, para de chorar. Oh, glória. A Bíblia conta, Jesus chega lá e o Espírito está ainda com Deus até que ele desça. E Pedro está em uma reunião. A Bíblia conta que todo mundo é cheio naquela reunião porque o Espírito Santo desce. E aquele que estava negando Jesus, aquele que estava cortando a orelha de soldado, estava presente ali e diz: não, a gente não está bêbado não, a gente não tomou nenhum vinho, nenhuma bebida para que a gente pudesse se embriagar e falar de forma desordeira e desorganizada. Não, 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 não. É uma promessa. De quem é essa promessa? Está escrita no livro de Joel. Que nas últimas horas o Senhor disse, ele tinha feito uma promessa para nós, que ia descer com o Espírito Santo sobre a nossa vida, e nós seríamos cheios, senhores, porque os gregos estão falando hebraico, porque os gentios estão falando dialeto grego, porque todo mundo está falando em um dialeto totalmente igual e totalmente diferente um dos outros, porque grego está falando hebraico, hebraico está falando grego, porque eles estão falando essas linguagens difundidas. Não, não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo, que prometeu Joel que ele não ia só encher, ia se derramar. Recebe aí em nome de Jesus. Jesus não quer só encher, ele quer derramar. Aleluia. Naquele dia, Pedro pega a palavra de Deus e diz: salvai-vos desta geração perversa. Naquele dia, Pedro alcança mais de 3.000 almas para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Creia nessa palavra. Um dia, Pedro estava
sendo usado pelo inimigo, e Jesus disse que ele queria usar ele para colocar em uma peneira, para que fosse arrancado dele a sua essência. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, o diabo pediu para se andar contigo e eu não deixei. Jesus expulsa o diabo e usa Pedro. Que Deus não desiste de ninguém. Deus vai chegar ao teu alcance. Neste dia especial, não se preocupe, eu não sei onde você está. Se está fumando droga, se está bebendo, se está fazendo coisa errada. Jesus, ele vai atrás de você. Jesus vai ao teu encontro hoje. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que você anda fazendo. Ele vai marcar um encontro contigo e vai provar a sua fidelidade e o seu amor para com a sua vida. Que ele não desiste de você. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Na linguagem agrícola, irmãos, pegar um fruto ou pregar Pedro, irmãos, irmãos, a sua casca, enquanto não amadurece. Pedro não estava amadurecido ainda para poder entrar na peneira. Aí o diabo pediu: Deus, deixa eu pegar ele e colocar numa peneira. Não, porque se ele colocasse Pedro em uma peneira, a semente, irmão, ia apodrecer e não ia gerar fruto. Mas, irmãos, Pedro amadureceu. Ele se desgrudou da casca, passou na peneira e o agricultor plantou. E o fruto foi mais de 3.000 almas em uma pregação. Deus vai usar você para isso. Deus vai usar a sua voz. E a sua voz vai chegar ao alcance dessas pessoas. E Deus vai quebrantar os corações e irão se render ao nome de Jesus. Porque o Espírito é quem convence o homem do pecado e da sua transgressão. E nesta hora, Deus, ele quer dizer para você que você pode ser a pessoa mais errada desse mundo, mas mesmo assim ele não desiste de você por nenhum motivo. Pedro tinha problemas. Pedro tinha dificuldades que precisava ser ultrapassada. E ele disse que ia ficar com Jesus até Jesus ser ferido. Mas ele não ficou. Porque sabemos da humanidade das pessoas e as pessoas têm defeito. Mas nessa hora, Jesus chama você mesmo com defeito. Jesus chama você mesmo com as suas falhas. Jesus chama você com todas as qualidades que as pessoas não têm. Todos os defeitos que o mundo acusa. Todas as interferências, todos os problemas, ele diz: venha. Todas as dificuldades, ele diz: venha. Não, eu sou Pedro, Jesus, sou pecador, sou humano. Se eu te traí, Jesus, te abandonei quando tu precisava. Não, mas eu quero. Mas eu fumo, mas eu quero, mas eu trafico, mas eu quero também, mas eu me embriago, mas eu quero também. Mas eu estou aqui traficando, irmão. O Senhor não conhece a minha vida. Jesus te quer também, mas eu roubo. Mas Jesus te quer do mesmo jeito. Jesus quer transformar essa arma que você anda no seu quadril aí para poder usar como instrumento mortal em uma Bíblia sagrada. Jesus quer transformar esse cigarro nas palavras dele saindo pela tua boca. Jesus quer transformar esse litro de cachaça que você toma em uma Bíblia. Jesus quer transformar a tua vida, meu amado irmão. Jesus quer transformá-la. A vida de Pedro nem sempre foi boa. Ele nem sempre teve um momento bom em sua vida, como qualquer ser humano, cheio de problemas e dificuldades que precisavam ser enfrentados.
mas é impossível enfrentar ele sozinho. É impossível, irmãos, vencer sozinho essa guerra. Porque a Bíblia diz que tem um valente te aprisionando. A história, a etimologia exegética é que ele faz de você refém com a sua armadura e suas armas. Mas a Bíblia faz menção, aleluia, que há um mais valente do que ele. Ele desarma esse valente, amarra ele e diz: eu sou mais forte. Oh, glória a Deus! Pedro era preso por um valente, mas o mais valente chegou na vida de Pedro. E disse: Pedro, recebe agora do que há em mim, Pedro. É virtude, é poder, é glória. Oh, glória. Bendito é o nome de Jesus. Recebe essa palavra aí. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração nesta noite. Um abraço do seu amigo, irmão Moisés. Deus está trabalhando. Deus não desistiu de você. E aceite Jesus para morar no céu. Um abraço no coração. Deus abençoe a tua vida.